Boa noite. Sempre uma alegria voltar nessa casa de estudo, de consolo, de prece. E esse estudo de perguntas e respostas, ele para mim é muito importante, porque é uma oportunidade que cada um tem de tirar suas dúvidas a respeito de espiritismo. Porque na palestra, que vem depois, às 8 horas, tem um tema fixo e não tem oportunidade de ser esclarecido as dúvidas. Então, quem tiver dúvidas aí, é só levantar a mão, eles levam um papelzinho, você escreve a pergunta e a gente dá prioridade para quem está aqui no salão das perguntas. Nós temos perguntas aqui, mas que foram feitas em outros dias e talvez não é de interesse de vocês. Mas eu e o Zé estamos aqui, para a gente tentar responder no máximo dos nossos conhecimentos as questões de você. Geralmente, quem não conhece muito o Espiritismo tem várias dúvidas sobre os espíritos, sobre os relacionamentos com o espírito, aparição, mediunidade, etc, etc. Agora é o momento de vocês esclarecerem. Eu vou passar para o Zé responder a primeira pergunta, Zé. Eu acho que dá para a gente começar então. E a perguntinha é boa, comente sobre a frase do Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A única coisa que a gente tem que comentar, porque é o seguinte, quando Jesus fala que vinde a mim todos os que estão cansados, que eu vos aliviarei, e aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala isso com propriedade, porque o fardo de Jesus e o jugo de Jesus é amor. Aprender a amar. Então, a nossa tarefa de aprender a amar é que é o jugo e o fardo que Jesus coloca nas nossas costas. Literalmente, a gente está condenado a aprender a amar. E a amar no sentido em que Ele nos amou. No último discurso dele, no último sermão, o sermão da Ascensão, ele fala que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Esse eu vos amei tem um sentido que é o amor incondicional, é um amor que não tem cis e nem mas. É um amor que não está no nível que nós entendemos, que às vezes a gente ama com condições e com senões. Ele não, ele amava e ponto. E quem age por amor, age por excelência, age por amor. E isso é espontâneo. De tão espontâneo que toda a humanidade, o que mais quer na vida é cuidar e ser cuidado, amar e ser amado. Por isso que Jesus dizia, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é o que todos nós queremos. Todos nós desejamos amar e ser amados, cuidar e ser cuidados. Ele exemplificou isso, Quando você estava falando, eu lembrei da mulher adúltera que ia ser apedrejada, e depois que ele falou, quem tiver sem pecado joga a primeira pedra, e no Evangelho fala que foram saindo primeiro os mais velhos, Você, por exemplo, saía primeiro que eu. Saí dos mais velhos até os mais jovens. Os mais experientes. Os mais experientes. Aí ele chega para ele e fala, não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Olha o jugo dele. O jugo dele era o perdão, mas com a orientação, não peques mais. Então era um jugo muito mais suave do que o jugo do povo judeu, que era o apedrejamento. Então isso mostra um exemplo que fala dessa frase aí. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se eu estou ouvindo um eco, tá bom? Ah, muito bom.
Pergunta muito interessante, que eu já tive muitas essas dúvidas também, né? O Espiritismo tem rituais e cerimônias? Porque eu sempre pensei que o passe era um ritual, né? Então eu tinha essa dúvida. E aí é o seguinte, a resposta categórica é não. O Espiritismo, ele tenta ao máximo eliminar qualquer ritual, qualquer cerimônia. Apesar que o nosso mundo ainda é um mundo material, que a gente precisa de algumas cerimônias, por exemplo. Mas o passe, por exemplo, é uma metodologia, tá? Eu não sei se vocês conhecem a lei das pontas, que as energias se concentram nas pontas. Então, o fato de estender a mão para dar um passe, que tem na Igreja Católica, tem nos Evangelhos, né, essa imposição de mãos, é para facilitar a transmissão da energia. E há até um fator psicológico também, porque quem é evoluído pode dar um passe usando só os olhos, só o pensamento, mas acaba que essa imposição de mãos facilita a transmissão de energia. Agora, rituais, como por exemplo um casamento cheio de rituais, o que é o ritual? Ele representa alguma coisa. Quando você faz um determinado ritual, por exemplo, você ajoelha para simbolizar humildade, submissão. Agora, será que é necessário se ajoelhar para ter essa submissão, para ter essa humildade? Ou é pensamento? Porque a gente, quando vai estudando, percebe que tudo está no pensamento, ou em outras palavras, tudo está no coração, no sentimento, e o ritual vem simbolizar aquilo, mas pode não ser verdadeiro. Por exemplo, alguém pode se deitar no chão ali para simular um ritual de humildade, mas na verdade ele está cheio de pensamentos vaidosos, egoístas. Então, no Espiritismo, a gente busca viver a essência o máximo possível, né? Então, a gente tenta eliminar o máximo de rituais e cerimônias. Aí alguém pode perguntar, mas o Espiritismo não tem casamento? Não obrigatoriamente. Você pode só casar no civil e pronto, igual eu fiz, né? Porque a lei humana manda que você faça o casamento. Eu uso aliança, mas é uma questão cultural, né? Para mostrar para todo mundo que eu estou casado, mas não seria necessário, né? O Espiritismo, essa liberdade de cada um agir. O espírita quer fazer uma cerimônia de casamento para convidar os parentes, né? Para fazer uma festa, quer fazer uma oração de agradecimento, não tem problema nenhum. Aí há a liberdade de cada um. Cada um age da melhor forma que ele quiser fazer. Mas o Espiritismo não fala que tem que ter casamento, não tem que ter, entendeu? A gente tenta buscar a essência de cada coisa. Por exemplo, o casamento. A gente vai buscar ali a essência do casamento, né? O compromisso de fidelidade, do relacionamento ali. Então a gente tenta eliminar o máximo de rituais possível e buscar sempre as essências da coisa. Tem alguma coisa a complementar, Zé? Está certinho. O que a doutrina espírita segue são os rituais antropológicos e sociológicos, né, da vida comum. Bom dia, boa tarde, está tudo bem? Isso não tem jeito de fugir. Mas rituais e cerimoniais, na doutrina espírita, não, porque por mais que a pessoa aprenda o significado dos rituais, depois de um certo tempo ele se esquece e aí às vezes a forma fica mais importante do que a essência. E é nesse aspecto, nesse quesito, que a doutrina espírita pede o cuidado nosso. Perguntinha: o Espiritismo acredita em Deus? Não. O Espiritismo tem fé em Deus, é diferente. Por quê? Porque a crença é acreditar, é dar crédito a. Mas na doutrina espírita,
A gente tem fé por quê? Porque é o primeiro princípio básico da doutrina espírita. Sem Deus, não há doutrina espírita. Sem Deus, que é o princípio fundamental, não há doutrina espírita. Para que exista a doutrina espírita, é preciso desse princípio básico. São 5 princípios básicos que compõem a estrutura que sustenta a doutrina, o corpo doutrinário do Espiritismo. O primeiro é Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, a causa primeira inteligência do universo. A segunda coisa é o Espírito. Depois a comunicabilidade com os espíritos, a mediunidade. Depois a pluralidade das existências, a reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados. A possibilidade em que nós não estamos sozinhos no planeta, só no planeta Terra existe vida. Obviamente que em trilhões e trilhões e trilhões de astros no universo, Deus não ia colocar a humanidade só aqui. Obviamente a doutrina espírita finca os seus princípios básicos em cima desses 5 pilares. E o primeiro deles, que não pode faltar, é a existência da compreensão de que é Deus. Nem é o que é Deus, nem quem é Deus, é que é Deus. E a resposta é extraordinária. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí a doutrina se fundamenta em cima disso. Outra questão que temos aqui. Vocês realmente não querem perguntar nada? Então tá bom demais, né? O pessoal tá... Como o Espiritismo explica a experiência de quase morte? Né? Experiência de quase morte. EQM, tem muitos livros que falam disso. Vocês já devem ter visto reportagem no Fantástico, em programas, que são pessoas que permanecem alguns minutos como mortas e quando voltam, lembram que passaram por um túnel, que viram pessoas, que foram bem recebidas e tal, e de repente volta. Então é um fenômeno comum, esse fenômeno de quase morte. E o Espiritismo explica, né? É uma das doutrinas que mais explica esse fenômeno, o que acontece. Quem quiser uma referência... né? Raymond Moody. Edmund Moody tem um livro, né? Raymond Moody, é EQM, né? Experiências de quase morte. É americano, tá, gente? Não tem nada a ver com espiritismo, mas ele fala sobre, cataloga as experiências que ele presenciou. No Livro dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma, que começa na pergunta número 400, vai explicar isso detalhadamente. Então, vocês podem ler lá, dar uma estudada e aprender mais sobre isso. Mas, basicamente, é o seguinte: o ser humano, o espírito encarnado, ele tem 3 elementos. O corpo físico, que é esse nosso aqui, que nós conhecemos, que podemos ver, tocar. O espírito, que é a essência imortal, e tem um elemento de ligação, que é o perispírito, né? Essa palavra perispírito foi Kardec que utilizou, fazendo uma analogia ao perisperma, peri do grego, aquilo que está em volta. Então perispírito seria o que está em volta do espírito. Mas depois, com André Luiz e outros estudiosos, foi se sabendo mais a respeito do perispírito. E o perispírito tem a forma do corpo físico, ele é ligado ao corpo físico por várias linhas, é uma ligação celular, né? Mas o que acontece na quase morte é exatamente um desdobramento espiritual. O perispírito, ele se desloca do corpo físico e vive uma experiência no mundo espiritual. E quando ele volta
quando o corpo ainda traz esse perispírito de volta, ele tem lembranças desse momento que ele passou, dessa passagem que ele teve no mundo espiritual. E aí a lembrança, ela é muitas vezes parecida. Isso acontece naturalmente no sonho, só que no sonho a gente não costuma lembrar disso, desse processo de saída do corpo, de vivência lá fora e do retorno. Mas uma coisa é muito comum, quer ver? Quem aqui já sonhou que estava caindo? Levanta a mão, quem já sonhou que estava caindo? E agora, vou perguntar para vocês, vocês chegaram a bater no chão ou acordaram antes? É porque exatamente a impressão, porque aí você mexe, alguma coisa acontece, o perispírito volta para o corpo rapidamente, então a impressão que fica é que eu estou caindo, mas antes de bater no chão a gente acorda. Né? Então é uma experiência comum que todo mundo já vivenciou, né? É essa experiência. Continua? Deixa eu ver. Como explicar os sonhos segundo o Espiritismo, principalmente quando acontece algo? O sonho é bem complexo o estudo, porque nós podemos ter o sonho mesmo, né? O sonho existe, porque o nosso cérebro não para de trabalhar, né? Aí você tem um sonho assim, né, Zé? Você já deve ter esse também. Você está na beira de um corguinho assim, aí dá aquela vontade de fazer um xixi, aí você vai e faz xixi no corguinho, aí você acorda molhado. Quem já aconteceu isso? Pode confessar, de vez em quando acontece isso. É um sonho fisiológico, porque o nosso inconsciente está sempre trabalhando. Você tem uma necessidade fisiológica, a sua mente prepara o ambiente lá, né? Isso acontece, isso é um sonho. Tem sonhos de fundamento psicológico, o Freud vai estudar isso, né? Ele estuda isso muito. O sonho tem muito a ver com o nosso inconsciente. Mas tem um tipo de sonho que é o sonho das lembranças que eu tive no mundo espiritual. Tem gente que consegue lembrar desde o momento que está saindo do corpo, toda a vivência lá, até o retorno no corpo. Tem gente que treina isso. Agora, muitas vezes a gente só lembra parte, e muito assim simbólico. Por quê? Quem viveu a experiência não foi o cérebro físico, foi o perispírito ou o cérebro perispiritual. E muitas vezes nessa volta, nem tudo que você vivenciou lá é passado para o cérebro físico. Então, André Luiz tem uma coisa interessante na obra dele, que aí ele narra para a gente entender, é que os espíritos amigos ajudam ele a sair do corpo, ele vai conversar com o mentor faz toda uma exposição para ele, fazendo analogia com rosa, com jardim. Aí a hora que ele volta, o André Luiz narra, a lembrança dele é que ele sonhou com rosa, com jardim, mas aquela experiência ficou, de alguma forma. Eu só não lembro mais aonde que está isso, mas está lá na obra de André Luiz essa narrativa do que aconteceu no real e como é que a pessoa lembrou. Então a gente lembra assim, sonhei com a minha mãe me falou algumas coisas, mas a gente não lembra tudo, né? Dizem que o segredo é você acordar de noite e já escrever, porque se você dormir de novo na manhã, você não lembra mais nada. Tem que ser na hora que você acorda ali, que o sonho está mais coisa. E diz também que o sonho, quando é desdobramento, você está participando. E o sonho, quando é psicológico, você vê imagens, vê coisas assim, mas você não se sente lá. O sonho, quando é de desdobramento, parece que a gente está fazendo parte do sonho. É como uma lembrança de algo que você estava lá. É diferente desse sonho que a gente vê imagens. Eu me lembro do Paulo Roberto, quando ele explicava isso, ele falava, a diferença entre o sonho é uma linguagem mental, que sofre interferência da mente física. A questão é que,
quando a gente interpreta o sonho, a gente sofre um sonho. No sonho você não tem atuação, você simplesmente está assistindo essa linguagem, né, cerebral, né, de alguma forma. Agora, o desdobramento ou a emancipação da alma, quando a gente vai para o mundo espiritual, ou lúcido ou não, aí a gente vai sabendo princípio, meio e fim, tem a história, tem a lógica, tem uma capacidade de entendimento do que está acontecendo lá na hora. E você atua, você faz. É por isso que muitas pessoas, às vezes, sonham com pessoas que já morreu e durante esse sonho, entre aspas, a pessoa fala assim, ué, mas fulano, você já morreu, ué. O que você está fazendo aqui? Aí a pessoa fala assim, mas eu estou aqui. Aí a pessoa acorda no outro dia e fala assim, eu sonhei com a pessoa, mas lá no sonho eu sabia que ela já estava morta. Aí, qual a possibilidade disso acontecer? Nada. Não é uma linguagem cerebral. Muito, muito provavelmente, ela esteve com a pessoa, conversou com a pessoa, tanto que ela teve um momento de lucidez para pensar, uai, fulano, mas você já morreu, você não deveria estar aqui. Eu não deveria estar conversando com você. E aí, nessa hora, essa estranheza vai servir para a pessoa, pelo menos, ou a chance de acordar para essa realidade que ela está aí. E a gente precisa, cada vez mais, entendê-la de forma mais completa. O que é a caridade no Espiritismo? Kardec pergunta aos amigos espirituais como é que Jesus entendia a caridade. Porque Jesus não falava de caridade, ele falava de outras coisas, mas caridade eu acho que vai começar a aparecer a partir de Paulo de Tarso, a partir de São Paulo, é que toca na questão da caridade. Jesus entende a caridade, segundo os amigos espirituais, indulgência, perdão das ofensas, né? E nesses aspectos você observa que a caridade para o Espiritismo é isso. A nossa rota, a nossa obrigação, o nosso trabalho de evolução aqui né, em síntese, sair lá do instinto, a gente começa lá no instinto, caminha todo o processo evolutivo e vai chegar na lucidez do amor. Esse amor que eu acabei de explicar na outra pergunta, amor incondicional, amor conforme Jesus nos ensinou. Quem chega no amor nessas condições, percebe que já não decide mais, porque ele já não tem mais influência nenhuma sobre o amor. Ele simplesmente age por amor. Qualquer pai, qualquer mãe aqui sabe que esse amor existe de nós, pais, para com os nossos filhos, para com as pessoas que fazem parte da nossa família. Tanto que a vida do outro passa a valer muito mais do que a nossa vida. Quantas crianças internadas em hospitais, com remedinhos espetados para todo lado, quantos pais e quantas mães já não ficaram, né, num cantinho sossegado e fez aquela prece, oh Deus, por favor, tira dele e põe em mim, mas livra ele. Ou seja, que sentimento é esse que faz com que a ruindade do mundo que está no outro passa para mim, e desde que o outro fique livre disso? Isso é agir por amor, isso é viver o amor. A questão a caridade o amor ainda em ação. Eu ainda tenho o poder de escolher fazer a caridade. E como eu tenho poder ainda de fazer a escolha da caridade, é a imitação mais próxima do que seria viver por amor. A caridade é a mais perfeita imitação do amor sendo vivido. Para nós espíritas, por isso a caridade é um dos nossos trabalhos mais significativos. Por quê? Porque pela caridade eu ainda posso escolher, eu ainda posso agir. E de tanto agir na caridade, eu aprendo, ao longo desse trabalho, a amar. E aí, de repente, você já não vê mais diferença entre a ação
pela caridade e ação por amor. Quando você se percebe, você já está agindo por amor. As pessoas te perguntam, não, mas como é que você faz isso? Simplesmente você já não sabe mais responder, por quê? Porque já não escolhe mais. Enquanto a gente está praticando a caridade, a generosidade, a solidariedade, a gente ainda é capaz de escolher. Eu vou fazer caridade para esse e para aquele, mas na hora que chega no amor, acabou, já não escolhe mais. Simplesmente você ama e fim de papo. É por isso que às vezes as pessoas falam, mas como é que você ama fulano? Aquilo não vale o comer que come, você simplesmente fala, mas eu amo, sou. Não tem jeito de não amar, porque é agir por amor. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi um francês cujo nome real era Hippolyte Léon Denisard Rivail, da primeira metade do século XIX. Ele nasceu, acho que em 1804 e morreu em 1869. Foi um professor, conhecia algumas línguas, foi famoso na sua época, pedagogo, escreveu alguns livros de gramática francesa e outros livros. Só que em 1854 ele foi convidado para conhecer um fenômeno que acontecia em Paris, que eram as mesas girantes. E quando contaram para ele que as mesas giravam por causa de espíritos, ele duvidou. Mas como cético, cientista, ele depois foi conhecer. E ele ficou maravilhado com o fenômeno, né, quando ele viu que as mesas respondiam perguntas através de pancadas. E ele começou a pesquisar isso como cientista. E aí, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, com 1019 ou 1021 perguntas. A primeira edição só tinha 500, depois ele lança uma segunda edição, com perguntas dirigidas a estes espíritos, né, sobre todos os assuntos. A primeira pergunta, o Zé já falou aqui, que é Deus? Né? E a sabedoria está na própria pergunta, que ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta que é Deus. Né? Deus não é uma pessoa. Você pergunta quem é para quando é uma pessoa. E aí ele pergunta várias coisas. E esse livro, apesar de ter 150 anos, nos inspira até hoje. E ali dentro está a essência, a base de uma doutrina que foi, ou que veio dos Espíritos. Por isso que a gente não costuma falar kardecismo, apesar que já difundiu isso. A gente fala espiritismo, que foi uma palavra que ele criou. Ele criou a palavra espiritismo porque ele falava assim, essa doutrina não é minha. Tanto é que ele não usou o nome dele, que já era famoso, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele usou um nome completamente desconhecido na época, porque ele queria que o livro vendesse, se espalhasse, fizesse sucesso pelo conteúdo que tinha o livro e não pelo nome dele. E realmente foi um sucesso na época, vendeu muito o livro. E daí é que veio surgindo o Espiritismo como a gente conhece. Ele é tido como o primeiro livro espírita do mundo. Então, foi essa pessoa, né, esse francês, que trouxe o Espiritismo para a gente. É isso. Se quiser completar, Zé. Não, tá bom. Se alguém quiser saber mais o que é o Espiritismo ou a biografia de Kardec, Zeus Van Tuyl, né, que tem um trabalho extraordinário de biografia a respeito de Kardec. E tem a história dele também já em filme, né, baseado naquele repórter lá que eu me esqueci o nome dele. Tem o filme dele, está no YouTube, se não me engano. Está no Netflix também, que eu já vi lá.
são fenômenos mediúnicos? Perguntinha simples, mas complicada. Vocês têm tempo? O que são fenômenos mediúnicos? Fenômenos mediúnicos são todos os fenômenos em que estejam acontecendo uma comunicação entre um espírito que está fora do corpo físico e o mundo físico. É por isso que chama mediunidade ou fenômeno mediúnico, porque tem que ser intermediado. A pessoa que recebe a mensagem, está recebendo a mensagem de um plano espiritual para o plano físico. Só quando há essa intermediação de uma manifestação, de uma comunicação, de uma mensagem qualquer, é que se chama mediunidade. A parapsicologia trabalhou com vários outros tipos, tentaram inclusive até fazer, através da própria parapsicologia, a unificação de nomenclaturas nos fenômenos de percepções extrasensoriais, ou seja lá, os fenômenos paranormais, dividiram em 3 grandes fenômenos, que é o fenômeno psicapa, o fenômeno psigama e o fenômeno psiteta. O fenômeno psicapa é o fenômeno físico, não é mediúnico, ou pode ser mediúnico desde que se manifeste. Aí, o fenômeno psicapa é o fenômeno físico, é o fenômeno que pode ser observado. É um fenômeno que alguém, por exemplo, pega esse copo e arreda ele através de forças magnéticas. Nina Kulagina, por exemplo, fazia uns trabalhos nesse sentido. Ted Sirius, algumas grandes personalidades do mundo fizeram assim. Fenômeno psicapa. Eu me lembro de um fenômeno que aconteceu num hospital em Belo Horizonte, em que a enfermeira saiu, ela estava grávida de 7 meses, saiu no corredor e viu um molho de toalha voando pelo corredor. Ela se assustou, o molho de toalha caiu no chão. Ou seja, o professor Henrique Rodrigues, na época, foi chamado lá para tentar explicar o que é que significa. Era um fenômeno físico, mas só que com uma componente espiritual. E daí foi chamado fenômeno psicapa teta. Por quê? Porque o fenômeno teta, fenômeno psiteta, é o fenômeno provocado por um morto. Teta é a abreviatura da palavra thanatos, do grego. Então, o fenômeno psiteta é um fenômeno provocado por um morto. Então, que tem uma comunicação de espíritos. Daí, fenômeno mediúnico. Na Bíblia, se você tirar o fenômeno mediúnico, é capaz de desmontar a Bíblia, porque o próprio Jesus, depois de desencarnado, depois de morto, volta 3º dia depois, materializa-se diante dos discípulos e comunica-se com ele. É um fenômeno mediúnico, um fenômeno de materialização, onde as mensagens são passadas. Aí, você estudar o fenômeno mediúnico é exatamente estudar o 2º livro da codificação, que se chama o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns tem toda a metodologia aplicada por Kardec no estudo e na compilação, na organização do corpo doutrinário espírita. O Livro dos Médiuns, depois vem a consequência, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que são as consequências ético-morais de se conhecer tudo que está no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Se você seguir essa ordem, você depois vai ter o céu e o inferno para explicar como que nas religiões tradicionais o céu e o inferno são compreendidos e como que a doutrina espírita explica a partir da visão da espiritualidade, através dos fenômenos mediúnicos, o que significa céu e inferno. E o último livro, que é a Gênese. A Gênese completa os 5 livros das chamadas obras básicas da doutrina espírita. Lá você encontra todas as explicações do fenômeno mediúnico. Interessante é que
apesar da parapsicologia mudar o nome dos fenômenos, no livro dos médiuns, o estudo de Kardec, né, tem todos os nomes, que são fenômenos físicos, fenômenos intelectuais e fenômenos mediúnicos, né, espirituais. Bom, chegou... Eu falei o fenômeno psicapa, psiteta, mas não falei o psigama. O psigama é quando é anímico. É anímico. É só a pessoa que faz sem ter uma comunicação mediúnica. Por exemplo, o desdobramento que a gente estava falando, exatamente, é um fenômeno anímico, sabe? Se você pega, por exemplo, uma telepatia que não tem espírito, seria também um fenômeno anímico. Aí, assim... Bom, tem uma pergunta aqui que é de agora. Alguém perguntou o que acontece no passe, e é para o corpo físico ou para o espírito. O que acontece no passe é uma transfusão de energia, como se fosse uma transfusão de sangue, só que agora é de energia. André Luiz fala que sempre tem ali conjugados, né, dependendo porque é bem individualizado o passe, então dependendo da necessidade, você tem fluidos. Fluidos é uma forma kardeciana de falar, mas o fluido hoje seria uma energia, né? Porque na época nem o que era energia estava bem conceituado. Primeiro metade do século XIX, as ciências estavam todas sendo consolidadas. Não havia ainda psicologia, não havia ainda sociologia. As ciências humanas ainda não tinham sido formadas, né? E as ciências físicas e biológicas estavam se consolidando. Tanto que Darwin, parece que o livro A Evolução da Espécie de Darwin foi depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, Kardec usava essa palavra fluidos, que é algo que flui, né? Algo que flui. Logicamente, espera-se que flui do passista para quem está tomando passe. Mas pode ser o contrário, viu, gente? Se o passista estiver ruim e quem for tomando o passe estiver mais cheio de energia, faz o contrário, porque o fluxo, o sistema exatamente, é quem está mais necessitado recebe. Aí o que acontece? Fluidos, né, da natureza, do médium e dos espíritos. Então, de acordo com a necessidade ali, os espíritos superiores vão transmitir aquelas energias ali. E o interessante do passe também é a sintonia. Por isso que no momento que você está recebendo o passe e também o passista, eles têm que buscar uma sintonia o melhor possível. Por exemplo, recomenda-se que, por exemplo, quem vai receber o passe entre em oração. Se ele não sabe fazer uma oração de coração, pedindo, né, que ele faça um Pai Nosso, né, que o próprio Pai Nosso, por cultura, ele já nos leva a uma região melhor. Então, depende dessa sintonia acontecer para a transmissão de energia acontecer. E pode, assim, ajudar o espírito, o perispírito e o corpo físico também, tá? Tem uma perguntinha boa aqui, das que estão chegando aqui agora. Nós planejamos a nossa vida, escolher família, fardos, antes de reencarnar? Agora, na maioria das vezes, a gente já tem uma pré-programação, uma capacidade de fazer projetos existenciais que sejam mais propícios para o seu processo evolutivo, que sejam mais observados de forma mais rápida no seu trabalho evolutivo. Obviamente, para você entender isso, é preciso de detalhes. E André Luiz, na série dele, como André Luiz é um repórter do mundo espiritual para cá, ele traz num dos livros chamado como é que chama o livro lá da reencarnação do Segismundo? Missionários da Luz. Missionários da Luz é o nome do livro. Lá tem um capítulo que chama Reencarnação de Segismundo. Nesse capítulo explica todo o processo da reencarnação
para esse indivíduo, para o Segismundo. É um caso. Mas quando você lê ali, você tem como referência de como que pode funcionar para todos e qualquer um de nós, desde que você tenha lucidez para isso. Entendeu? Ali são calculados, inclusive, os cromossomos, o tipo de pessoa, de corpo físico que você vai ter, se vai ter problema, se não vai ter problema, qual fardo que você vai carregar. Provavelmente até já pode fazer, por exemplo, o encontro entre duas pessoas que se combinam lá no mundo espiritual. Vou reencarnar, você topa, nós vamos fazer uma parceria de marido e mulher e tocar essa vida e um ajudar o outro a conquistar o processo. Aí a questão é simplesmente nesse aspecto. Todos os detalhes podem ser programados, projetados. Obviamente, a partir do momento que você reencarna, você tem o livre-arbítrio para decidir se vai ou não cumprir a sua tarefa. Essa é a grande questão. Depois que você programa tudo, às vezes você programa, por exemplo, o Chico Xavier programou vir para receber alguns livros, em torno de 20 livros mais ou menos, né, psicografados. Aí na hora que chega aqui, ele entusiasmou tanto que foi para mais de 400 livros. Agora, tem gente que programa para vir aqui para ajudar a humanidade, para contribuir na evolução da humanidade e simplesmente chega aqui e a única coisa que ele quer fazer é happy hour e não quer prestar atenção em nada, não vai trabalhar em lugar nenhum, não quer ajudar ninguém. E se você perguntar para ele, ele fala, não, cada um que se lasque para lá, cada um com seus problemas. Simplesmente não quer nada. A maioria de nós é exatamente assim que age. E quando a gente chega no mundo espiritual, a primeira coisa que acontece é bater a mão na cabeça. Nossa, de novo, errei de novo, deixei o negócio para depois de novo. E não adianta, vai ter tantas oportunidades quantas for necessário. Porque nenhuma das ovelhas que o Pai colocou aqui vai se perder. A gente não morre, a gente é imortal. Então, vai sempre ter mais oportunidades, mas o problema é o seguinte, que quanto mais demora, mais a gente sofre, mais a gente fica nessa situação de encarna, desencarna, sofre, encarna, desencarna, fardo pesado, fardo leve, fardo não sei o quê, e a gente esquece do fardo suave e do fardo leve, do jugo suave e do fardo leve que Jesus ensinou para nós. Aprende já desde já. Amem-se uns aos outros e que você vai estar tranquilamente cumprindo todas as missões que você assumiu no mundo espiritual para responder e ser responsável aqui enquanto você está encarnado. É bom ouvir o Zé, não é? A gente fica aqui a noite inteira ouvindo ele. É entusiasmo. Ele tem um livro, gente, vocês não leram? Eu tive a honra de editar esse livro, chama Memórias de um Filósofo da Roça. Deve ter aí na biblioteca para vender. Ele conta as histórias do pai dele com um versículo evangelho e essa prosa aí, ó, que você chega no final do livro, é ruim porque acabou. É um livro delicioso de ler que tem esse estilo aí de prosear. O jargão que eu uso, meu pai era um filósofo de roça, é qualquer pai, viu gente? Tanto o meu pai biológico, quanto os meus pais filósofos, os meus pais crianças sábias que me ensinam coisas, tudo é meu pai. E dessa programação da vida, eu lembrei aqui de duas coisas. Primeiro, o espírito que orienta o nosso grupo lá, ele falou que a programação da vida, o planejamento da vida é diferente do planejamento e do projeto de um prédio, por exemplo. Porque você projeta um prédio, sai aquele prédio. Que o projeto de vida é probabilístico. Isso é muito interessante, que fala essa questão do livre-arbítrio. Porque eles falam assim, ó, nesse momento a vaidade vai ser testada e aqui é o momento que ele pode falhar. Aí se ele falhar, existe um plano B, um plano C. Então, é muito mais sofisticado,
porque leva em conta o livre-arbítrio do espírito reencarnante. E pode ser que uma vida seja projetada assim, para ir retinha, mas na verdade depois vai cheio de curva e tenta chegar o mais alto que ele puder. Mas não é igual um projeto de um prédio, porque é muito mais complexo, né? E a segunda coisa, você falando do Chico, eu lembrei do Divaldo. Eu não sei se vocês acompanham, Divaldo Pereira Franco, médium baiano, quase 100 anos, e ele agora teve uns procedimentos cirúrgicos, foi internado, e já saiu, e já estava dando palestra. E ele estava contando que no hospital, teve uma noite que ele achou que ia morrer, ficou muito fraco, deitado na cama. Joana apareceu para ele e falou: é agora, Divaldo, nós vamos, você se prepara, que vai ser hoje. Aí depois ele se preparou, ficou calmo, tranquilo e tal, veio Joana falando: nós estamos ali num concílabo, uma reuniãozinha com a sua mãe, com não sei quem, nós vamos te dar uma moratória. Você vai ficar mais algum tempo, porque precisa muito do seu serviço aqui ainda. Ele conta isso. E aí depois o Divaldo também é um pouco cômico, ele fala assim: mas logo eu perguntei: mas Joana, e aí? Quanto tempo? Quanto tempo que eu vou ficar? Aí a Joana virou para ele: o necessário. É muito, muito bom. Está na internet, tá? Não sei se vocês seguem nas palestras dele, eu vi isso na internet. Chegou uma pergunta muito interessante, vai dar tempo, vou tentar ser breve aqui, que eu vou tentar juntar com outra aqui que é também interessante, vai nos ajudar a explicar. Essa de hoje aqui: espíritos desencarnados, denominados inferiores, podem influenciar espíritos encarnados? E aí tem uma outra que estava aqui, todos os espíritos são bons? Então já percebemos que não, né? Porque espíritos denominados inferiores. E essa mesma pessoa pergunta o que é um guia espiritual. Então vou fazer um combo e vou responder aqui todas elas. Primeiro, esta descoberta, eu penso que foi a maior descoberta de Allan Kardec. Porque antes dele, a Igreja Católica falava o seguinte: os espíritos ou é anjo ou é demônio. Ou é anjo ou é demônio. Ou você virava um santo que falava, né, com o Espírito Santo e etc. Ou você era queimado na cruz porque era um demônio que comunicava com você. Não tinha meio termo. A grande descoberta de Allan Kardec, né, que ninguém falou isso antes dele, da forma como ele explicou, inclusive no livro O Céu e o Inferno, que o Zé falou aqui, tem os diálogos das entrevistas. Os espíritos é gente que nem nós, são seres humanos que morreram. Então lá se encontra espíritos evoluidíssimos, alguns que já poderiam até ter saído do planeta e ir para um planeta mais evoluído, mas permanece aqui na Terra para ajudar a gente, como espírito, sei lá, de um assassino desencarnado, um espírito de alguém que provocou muitas mortes, espíritos doentes mentais, que desencarnam e continuam desse jeito lá. Pessoas endurecidas no mal, continuam lá também. Pessoas que nos odeiam, continuam do lado de lá. Os espíritos do lado de lá continuam tendo seus interesses. Interesseiros, interesses bons, interesses ruins. Então, o mundo, no mundo espiritual, tem todos esses tipos de espíritos. E aí eles podem nos influenciar? Eles nos influenciam, sim, constantemente, mais do que a gente imagina. Tanto os bons quanto os maus. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. No entanto, o que o Espiritismo fala para a gente? Como é que você afasta os espíritos maus? Como? Atraindo os bons. Então o segredo é a caridade, o segredo é o servir,
O segredo é se colocar no espírito de servir, ter boa vontade. Aí os espíritos que querem ajudar a humanidade, que querem ajudar as pessoas, se aproximam de você para fazer de você um instrumento de auxílio. E aí os maus se afastam. O segredo é esse. Mas infelizmente, se a gente não consegue trazer os bons, se a gente não tem essa sintonia, se a gente acaba se vinculando a emoções, sentimentos de ira, de raiva, de vingança, a gente acaba se aproximando com esses espíritos. Aí não tem jeito. E quem que é a figura do guia, né? A figura do guia é alguém que gosta de nós, é um parente, é alguém que lá naquele projeto, naquele planejamento, ele se comprometeu com você de nessa vida estar do seu lado, de nessa vida te acompanhar, como se aqui fosse um internato numa escola, onde você vai ser testado, provado, e ele ser um tutor, um auxiliador ali que vai te auxiliar a passar por essa internação que a gente tem. Esse é o guia espiritual, né? De uma forma mais simples. Que vai avalizar a sua reencarnação. Isso aí. A gente encerramos aqui. Vocês fiquem daqui a pouco com a palestra. Obrigado, Carla. Passo para você.